Negócio não é que dá até vergonha, parece criança, né? Mas negócio não é esse, negócio que eu não tô querendo falar. Eles não querem ouvir mesmo. Falar o quê? Se eles não ouvem os especialistas em guerra, vão escutar? Só porque eu sou uma profeta? Talvez sim. O problema é que Deus não está falando nada comigo. Não é que eu não me importe. É que eles não querem parar. Entendeu? O homem de grande ira tem que sofrer a pena, senão ainda virá a fazê-lo novamente. O petróleo, ele não é O petróleo só é um grande valor hoje porque grande parte da frota do mundo é a gasolina, né, e etanol. E também tem os derivados do petróleo, que são várias substâncias. E o plástico. Porém, a produção de carros elétricos e uma tendência ao transporte público. Nada demais, né, meus comentários? Só tô pensando aqui. Tão simples, né? Eu sou mais de ouvir. Tem muitos especialistas em economia, jornalistas, especialistas. Eu escuto tudo. Guardo tudo. Quem sabe essas informações têm alguma utilidade. Não consigo repetir igual a eles, mas consigo guardar o que eles falam. Não é interessante guardar tudo isso? Aqui em Minas Gerais a gente tem petróleo. Só que o governo não quer mexer. No Pará também. Coisas bobas que me preocupam. Nicolás Maduro é inocente. Está preso nos Estados Unidos porque os Estados Unidos queriam as riquezas do petróleo da Venezuela, né? Quando se tem uma divisão de poderes igual ali na Venezuela, o poder não está concentrado só na mão do presidente com relação a decretos, julgamentos. Tinha a parte dos militares ali.
Tráfico de drogas da Venezuela para os Estados Unidos. Quem são os donos do tráfico de drogas da cocaína? São americanos. Isso pode ter certeza, vai encobrir muita coisa. Você não sabe dizer mais nada. É só uma desculpa, né? Tô falando sozinha aqui comigo mesmo. O que acontece? É assim, ó. Antes, o dinheiro era Visa, Mastercard e algumas bandeiras, né? Aí tinha um sistema bancário e o dinheiro ia para os Estados Unidos rapidinho e depois voltava. O dinheiro não vai mais, porque nós utilizamos nosso próprio sistema de transferências, que é o Pix. E também nós temos o outro sistema que foi criado. O mundo também começou a ter seu próprio sistema de transferências internas bancárias. Então, o dinheiro não vai para o sistema americano. Não entra dinheiro mais nos Estados Unidos. O sistema faliu. E quando tem guerra, o que acontece? Eles criam uma quantidade enorme de papéis americanos para poder criar moeda. Porém, o mundo tem papéis, vários países têm papéis americanos, né? Se o mundo começar a cobrar esses papéis, é provável que os Estados Unidos não possam pagar. Mas o ideal seria se eles comprassem esses papéis de volta. E Israel ainda dá um prejuízo enorme, e a Ucrânia também. Israel dá muito prejuízo. De tempos em tempos, eles mergulham os Estados Unidos em uma crise financeira. Sempre com o mesmo problema de Gaza. Eles sempre colocam os Estados Unidos em apuros financeiros. Israel sempre faz isso. Você não entende agora, mas vai entender depois. Aí, o que acontece? O mundo começou a colocar o dinheiro em países seguros financeiramente. Então, eles pararam de investir nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não está parado industrialmente, né? Eles não têm mais o incentivo à indústria. Então, uma pessoa que fabrica um shampoo, ele fabrica em casa, ele não tem o apoio do governo para fazer uma fábrica disso, né? Tem a invasão dos produtos chineses e a desvalorização dos produtos nacionais. A China também tem seu próprio sistema de pagamento
transações financeiras internas. O petrodólar não é mais usado em todas as transações de petróleo. É vendido em moeda em yuan e em real também. Qual a vantagem disso? E aí o que acontece? Os bancos criaram formas inteligentes de se precaver quanto à questão do dólar. Então, por exemplo, o aumento do dólar o aumento ou a diminuição do dólar não impacta mais a economia dos países. E muitos países utilizam o dólar como moeda. Quantos países são esses? Então esse dinheiro não volta, né? Ele só vai. E os gastos com a guerra são enormes. E com isso eles aumentam o número de pensões. Estou falando dos Estados Unidos. Eu não estou gostando desse voto. Esse número de papéis é enorme. Auditoria Global. Para você fazer uma exigência, aí você faz assim, ó. Eu tenho uma quantidade enorme de papéis americanos. Quero obrigá-los a me emprestar um dinheiro. O que devo fazer? Cobrar os papéis? Ou usá-los como fundo como é que diz? Fiduciário, fundo para financiar. Então você disse o que mesmo? Bobagem. Aí o que acontece? O problema não é a reserva de dólar que os países têm americano. O problema são a quantidade de papéis enormes. Eles não conseguem pagar nem os juros. Por quê? Aí o maior problema da moeda americana chama criptomoeda. É uma criptomoeda que ela é em dólar. E tem o Bitcoin, que está quebrando os Estados Unidos. É isso aí. O que vai acontecer daqui a um tempo? O pessoal vai apagar tudo. O sistema deles não transfere o dinheiro, a gente não consegue receber criptomoeda nenhuma. Por quê? Eles pegam tudo na metade do caminho, entendeu? Principalmente quando você descobre uma falha dessa. Então é por isso, não adianta mais. Não é?
E a China tem uma reserva de dólar gigantesca. Se a China falasse assim, ó, vou cobrar a reserva, vou cobrar os papéis americanos que os Estados Unidos me devem, Deus nos acuda. E o que aconteceu? Países africanos valorizaram a moeda. A moeda não vale mais, menos, tão menos quanto antes valia com relação ao dólar, né? Então você vê produtos e serviços chegando, um grande mercado consumidor que ninguém acredita é a África. É melhor que eles fiquem lá no país deles do que venham para o nosso país, né? Porque as pessoas não querem eles, porque eles são pretos. É melhor que eles tenham casas, produtos, alimentos, né? Coisas bobas que eles não têm, remédio anticoncepcional, né? Serviço médico gratuito. E tem um aumento enorme da população africana, né? O euro não suporta mais. O peso é enorme. O que significa que nós não vamos aguentar isso por muito tempo. As moedas árabes também se valorizaram, né? Então, o tiro saiu pela culatra. Eles pensavam que iam se dar bem para o resto da vida com esse sistema. Só que esse sistema foi o que libertou, né, muitas nações do jugo pesado. Se o dólar colapsar, o que acontece com o mundo hoje? Quase nada. Nada praticamente. Todos os sistemas bancários estão corrigidos. Só os Estados Unidos que eles precisavam reformar a moeda, principalmente a questão dos papéis. Então eles criam a guerra para, quando a guerra acontecer, criar uma quantidade enorme de papéis. Mas isso a gente não fala. E assim cria-se dinheiro, moeda. Então é por isso. É um jogo, eu acho. Não tenho certeza, mas é isso mesmo. Então, você disse isso na minha cara sem nenhuma vergonha. E por trás dessa guerra tem uma mente maligna, né? A Rússia com a ambição de escravizar a Europa com o gás, querendo derrotar a Ucrânia. A Rússia precisava de uma reforma econômica.
Aí eles sempre estão criando guerra para poder gerar dinheiro e roubar riqueza. Os Estados Unidos é a mesma coisa. Os Estados Unidos, eles têm uma narrativa de herói, mas não são heróis, são invasores, né? São salteadores. O grande inimigo deles não é nem a questão da religião, a questão é que eles querem o dinheiro dos árabes, né? O dinheiro. Por exemplo, quando teve a derrubada daquela torre, o World Trade Center, aí tinha aquele homem, Osama Bin Laden. Aquele homem tinha investimentos nos Estados Unidos. O que aconteceu com o dinheiro dele? Foi todo destruído no prédio. Aí ali teve um seguro enorme. Ali eles aumentaram tudo que eles puderam. Então, para não pagar. Por que eles usariam um avião americano para fazer isso? É por isso. Um seguro enorme, né? Gigantesco. E por que eles iriam pagar Osama Bin Laden? Era mais fácil acusá-lo, porque o dinheiro era dele. Só uma viagem aqui na maionese. E mais o quê? Aí criou uma guerra, aí criou ativos, criou mais papéis e mais papéis e mais papéis. Nesse tempo todo nunca houve uma guerra que foi assim legítima, né? Todas essas guerras que eles iniciaram foi por esse motivo, porque também tem a indústria, as fábricas de guerra americana, a indústria de guerra. E com isso eles lucram, porque eles fabricam e os donos das empresas, tudo isso é um jogo muito sinistro. Sabe o que é mais engraçado? Que na minha opinião, assim, ó, na minha opinião, o Irã, no futuro, vai ser o guarda de Israel. Na verdade, o Irã foi feito para ser o guarda de Israel. Então, se você destrói as defesas do Irã, você destrói o guarda de Israel. Você está matando o seu anjo. Você matou o seu anjo, né? O Ali Khamenei, apesar de tudo, ele era uma luz. Matou o seu anjo. Não há nada agora que os detém. Apenas um o detinha, que era ele.
E é engraçado que a mentalidade das pessoas mudou, né? Mudou bastante. Mas a distância de Israel e do Irã é enorme. Como eles podem ser o guarda de Israel? Pela localização. Se no futuro todas as nações do mundo se voltarem contra Israel, no Armagedon, por exemplo, o Irã é um dos únicos países que deveriam ficar do lado de Israel, para a proteção de Israel. Não faz sentido nenhum, não é? Porque lá tem alguns inimigos de Israel. Por causa dos meus irmãos e amigos, orarei. Devemos orar pela paz de Jerusalém. Por causa dos meus irmãos e amigos, desejo a paz. Não lembro do texto. Quem tem mais preconceito? O povo de Israel. O povo de Israel, eles são bem irados, né? E o exército de Israel é um exército bem violento, assassino. São homens que precisam de um pouco de equilíbrio. E do outro lado também tem os terroristas, né? Mas tem essa questão do homossexualismo que tá me incomodando. Eles estão... Um homem que faz isso com outro homem, o que ele é? Ele é um homossexual. Meu Deus, chegou nesse ponto. E uma invasão demoníaca, né? Aí o exército também possesso de demônios, junto com o outro exército possesso de demônios e dois lados endemoniados e a população refém no meio. Então, sempre que você vê uma quantidade enorme de jovens assim, onde tem um evangelho crescendo, vem um ataque, né? A questão nem é essa. A questão é essa. Onde tem luz, ele quer apagar, porque a presença queima eles. A presença de Deus queima eles, então eles têm que apagar a luz. Aí, por exemplo, tem um monte de mulher e um monte de criança. Quantidade enorme de energia. Então eles matam as mulheres, aí fica frio. Aí perde o poder. Mas isso é ruim para eles, porque elas são perfeitas. Eles não respeitam o que é humano, eles não veem a pessoa como uma criação de Deus. Eles veem como é de outra religião, é meu inimigo. Eu não sei de nada. Israel sempre faz os Estados Unidos ficar fraco economicamente. Matar esse povo
de Gaza, esse povo de Gaza, se você olhar mesmo a genética, quem é israelense é o povo de Gaza, que é moreno, né? Essa gente que é super branca, esse povo veio da Europa, da Alemanha, nasceram em Israel, mas de ser o sangue judeu mesmo, o sangue judeu tá misturado. Olha pra você ver se o sangue judeu tá no Irã, tá nos países árabes, né? Por causa das diásporas. Tá em Gaza, né? Essa gente que vocês veem aí, moreno, bonito, né? De cabelo preto, eles são judeus. Não te assusta isso? Então, contra a santa semente, o diabo ficou furioso contra a santa semente e viu uma mulher com dores de parto. Quem é essa mulher? E aí, quando tem uma quantidade enorme de bebê, aí o diabo fica furioso, ele odeia crianças. Ele sempre quer matar as crianças. Por causa da luz que as crianças têm. Às vezes, eles querem matar muitas as mulheres na guerra, né? Porque as mulheres, elas, elas são formadoras sociais, né? Por exemplo, a ciência. Às vezes surgiria um cientista daquelas crianças ali da guerra que revolucionaria a questão da energia, né? Então o pensamento não chegou a chegar. Então eles sempre estão atrasando o mundo, né? Então foi por isso, só para atrasar. Era para ter uma ideia melhor que essa, mas ele morreu. E agora, para Deus mostrar isso para alguém, vai demorar muito. Então, o diabo usa a questão sexual. Você viu como eles estão igual maionete? Então, ali tinha uma força controlando, forças demoníacas. Aquelas pessoas não estavam em sã consciência, nem os soldados estavam agindo em consciência, né? Você vê a postura, uma alegria em matar, né? Uma pessoa normal não fica feliz quando mata alguém, mesmo que seja o suposto inimigo. O amor esfriou por causa da quantidade de mortes, o amor esfriou. Agora fica todo mundo frio, ninguém sente nada. Então, sempre que tem guerra, o que eles têm que fazer primeiro? Tirar as mulheres e crianças. E pessoas que estudam. Aí perdeu a graça, aí perdeu mesmo. Que aí não tem energia para ele sugar, porque aí o negócio não prolonga. A guerra não prolonga. Você já viu por exemplo, quando uma mulher fica menstruada, um homem ele pode até não saber que ela está menstruada, mas ele sente o cheiro do hormônio, né? Ele sente o cheiro do sangue.
sente o cheiro do sangue. E aí, por exemplo, se uma pessoa é esse sangue judeu, o diabo odeia o judeu. Se o judeu ele é de Gaza, ou ele é lá do Irã, e ele nasceu lá no Irã ou nasceu em Gaza, mesmo que ele fale aquele idioma de outro lugar, mas ele tem o sangue. E aí o que o diabo sente? O diabo sente o cheiro do sangue. Cada pessoa tem um cheiro de um sangue, entendeu? Espiritualmente, se você fosse um anjo, ou um anjo, você sentiria, é como se, imagina assim, ó, se dentro dos soldados tivesse demônios farejadores. Então eles estão endemoniados e eles possuem um faro genético. Então, se um inimigo, uma pessoa que tem esses demônios, às vezes você vê as fotos da história, são as mesmas pessoas com a mesma postura, com o mesmo olhar, porque são os mesmos demônios e eles agem na guerra. Então, de tempos em tempos, esses demônios estão nas mesmas guerras, eles só mudaram de hospedeiro. Eles saíram daquele corpo e entraram naquele outro corpo, porque eles sempre estão na guerra, eles são farejadores. Se o indivíduo ele sai daqui e ele tem um demônio farejador do sangue, e ele vai lá para a Índia, ele sente o cheiro do sangue ali. E pode haver milhões de pessoas, ele sente o cheiro e ele vai atacar aquele indivíduo, aqueles indivíduos. Por exemplo, quando a pessoa tem o Espírito Santo, a gente exala um cheiro por causa da nossa aura. Então a gente tem uma energia, né? Uma energia no coração, a nossa alma. É como se a nossa alma ela fosse de outra cor, né? É como se a gente vibrasse em outra frequência. Então, quando ele sente aquela energia, é como se fosse fogo. E aí ele queima. Aquilo incomoda ele tem que se manter afastado. Então, ele fica andando em derredor. Procurando brechas, né? E ele sente o cheiro também, porque a presença de Cristo, a presença do Espírito Santo, ela exala um perfume, né? A pessoa tem um cheiro. Você, quando chega perto de uma pessoa que tem Cristo, se essa pessoa é abençoada, vive em santidade, tem uma presença maravilhosa, uma energia maravilhosa. E é isso que acontece, só que para eles isso é insuportável, entendeu? Eles, como é que eu posso explicar? Aí tem os demônios que estupram. É insuportável, mas ao mesmo tempo eles querem sugar aquilo, porque foi aquilo que eles perderam, né? Então eles usam isso para poder sugar. Então são demônios que eles sugam, né? E eles estão ali para sugar e minar essa unção. Então, sempre que tem uma unção, eles ficam querendo apagar aquilo. É como se fosse um terror. O barulho. Por exemplo, se tem uma pessoa na sua família que tem demônio, ele sempre vai estar brigando com a pessoa que tem o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo fica falando, mesmo que a pessoa esteja em silêncio. E isso incomoda muito. É irritante para a pessoa que tem demônio.
Então é por isso. Então a frequência vibracional do pessoal de Israel estava muito baixa, porque eles não oram. E a frequência do povo de Gaza é mais alta, porque eles oram. Entendeu? Então, quando há guerra, o que acontece? Se você fosse arremessado de um carro, o seu espírito sai e volta. Então você fica todo frio, você perdeu a frequência vibracional. Acontece isso quando você leva um susto, né? A guerra baixou a frequência do mundo, a frequência energética, a frequência criativa, né? Diz que tinha um tangedor, e aí o profeta não conseguia falar uma mensagem, né? Aí veio um tangedor, e ele pediu um tangedor para trazer uma música para ele. E através daquela música veio uma mensagem de Deus. Porque a frequência vibracional do tangedor, junto com a música de adoração, né? A adoração, ela tem uma frequência alta, né? Completou aquilo que faltava para que viesse aquele pensamento. Então a ciência perdeu muito com a guerra. A questão é a energia, né? Os tipos de energia que poderiam ser usados. E vem uma grande seca no mundo inteiro. Enchentes e secas, fome, pestes, né? Veio um tempo de prosperidade, mas agora vem um tempo de recessão. E a gente precisa tomar providências. Eu sou pobre, não posso fazer nada. Então, o problema é que você ora e os demônios te odeiam, entendeu? Porque aquilo queima eles, entendeu? Que literalmente queima. Eles não podem suportar a glória de Deus, entendeu agora? Porque a frequência deles é outra. Então, quando uma pessoa tem demônio, a pessoa tem uma energia fria, né? Uma energia fria, puxa, suga. Você só entenderia se você sofresse um ataque desse nível, entendeu? Então, se o mundo fizesse o seguinte, não tem como esse dólar voltar. Só se os países reformassem a moeda interna, valorizassem a moeda e recolhessem o dólar em troca e fizesse uma reserva cambial. Mas para isso acontecer tinha que ter uma União Africana, e ali a corrupção é gigantesca, né? Então é impossível. Eu vou encerrar o vídeo aqui que eu tô só... Eu não vou sair candidata, gente, porque eu não tenho condição, tá?
dia que eu tiver alguma coisa, quem sabe? É uma pena porque a minha presença ia mudar tudo para melhor.